Pessoal, termine de assistir outro vídeo. Esse é a continuação do último vídeo. Como eu não tinha mais memória no celular, o vídeo cortou, eu tive que excluir o que eu tinha antes, tá? Então, basicamente é assim. Quando a gente tem solução eletrolítica e uma solução molecular, nós temos diferenças em termos de pressão osmótica, tá? Solução eletrolítica de mesma concentração que uma molecular, ela vai ter, sim, maior pressão osmótica, por conta da liberação maior de íons em solução, tá? Porque quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica, tá? Outro parâmetro que a gente estudou foi a pressão de vapor, que é a facilidade de uma substância passar do estado líquido para o estado gasoso. Substâncias que têm alta pressão de vapor, significa que elas passam muito fácil, né? Do líquido pro gasoso. Substâncias que têm baixa pressão de vapor, elas não têm tanta facilidade de fazer essa passagem de estado físico do líquido pro gasoso, tá? Então, a gente tem que pensar assim, uma solução de glicose e uma solução de cloreto de sódio é daquela lista lá, da lista 11. Quem vai ter pressão de vapor mais baixa sempre vai ser a solução eletrolítica, tá? A solução eletrolítica de mesma concentração que a da glicose, por exemplo, ela vai ter menor pressão de vapor. Por quê? Porque como ela vai ter mais íons, a mesma justificativa, maior concentração, ela vai ter mais dificuldade de passar do estado líquido para o gasoso. Com certeza, como ela tem maior concentração de íons, ela também vai ter mais dificuldade de passar do estado líquido para o gasoso, em termos de temperatura de ebulição. Temperatura de solidificação mais baixa ainda do que em relação a uma substância molecular que é a glicose. Não se esqueçam que eu estou comparando uma solução de cloreto de sódio e uma solução de glicose, de mesma concentração. Só que, como a glicose não libera íons e o cloreto de sódio vai liberar íons, ele vai ter maior temperatura de ebulição, tá? Pressão de vapor mais baixa, temperatura de ebulição mais alta do que a de glicose, tá? E a temperatura de solidificação mais baixa ainda, porém, ele vai ter uma pressão osmótica maior, tá? Então, se eu for pensar em termos gerais, quanto maior a temperatura de ebulição, menor a temperatura de solidificação, porque eu vou ter uma concentração maior. Então, quanto maior a concentração do soluto, maior a temperatura de ebulição e maior a temperatura de solidificação. Isso vocês já sabiam, tá? Só que eu quero que vocês entendam que soluções eletrolíticas sempre terão maior pressão osmótica do que uma molecular, ok? Digamos isso, a única explicação é porque é uma solução eletrolítica, ela sofre dissociação e libera íons em solução, ok? A quantidade de íons que ela vai liberar vai depender da composição química dela, mas sempre vai ter um cátion e um ânion, beleza? Não se esqueçam desse exemplo, de novo, da glicose e do cloreto de sódio, tá? Ambos têm concentração 1 mol por litro, tá? Eu vou escrever aqui na lousa, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Uma solução de cloreto de sódio sólido, ok? Em água vai liberar um Na+, mais um cloreto, tá? Ou seja, eu tenho um metal e um ametal, liberando um cátion e um ânion, tá? Essa é uma solução eletrolítica, tá bom? Se eu tenho uma solução molecular, tá? Igual a da glicose, ó, deixa eu só copiar a estrutura dela aqui.
eu tenho uma solução molecular. Solução molecular, ela não sofre dissociação, porque ela é uma solução molecular, ela não é uma solução iônica. Ok? Ó, essa é a estrutura da glicose, OH, tá? Essa é a glicose. Então, a glicose em água, ela vai continuar sendo glicose, não vai alterar essa estrutura dela, só que ela vai ser solvatada por moléculas de água, tá? Ou seja, eu tenho uma molécula de glicose sendo solvatada por moléculas de água, liberando só uma molécula de glicose, vai liberar uma molécula de glicose. E uma molécula de glicose é o meu produto. Vamos pensar assim, ela vai ser solvatada por moléculas de água. Só que aqui, na iônica, como ela sofre dissociação, eu vou ter 2 mols de íons. Então, na iônica, eu sempre vou liberar mais íons em relação à molecular. A gente sabe que a molecular não libera íon. Só que se eu for comparar o número de mols, a iônica sempre vai liberar maior número de mols de íons do que a molecular. Então, a iônica sempre vai ter uma pressão osmótica maior, uma temperatura de solidificação mais baixa, tá? Do que a molecular. Só que, em compensação, como a concentração de íons é maior, ela vai ter uma maior temperatura de ebulição e, consequentemente, uma pressão de vapor mais baixa, beleza? Eu sei que eu fiquei explicando isso várias vezes, mas é para vocês entenderem, porque não é uma coisa tão simples. Como que eu calculo agora a pressão osmótica? Tá? A pressão osmótica é uma pressão contra a osmose, isso a gente já viu, tá? Se eu fazer uma pressão contra a osmose, eu posso calcular? Posso. Lembrem-se que essa pressão que é contra a osmose, ela é na superfície do líquido, certo? Ela vai ser uma pressão que eu vou forçar o líquido a passar pela membrana, tá? A fórmula da pressão osmótica, ou se não quiser usar a fórmula, tudo bem. Só que aí tem que fazer um cálculo um pouco mais complexo, tá? Então, eu indico que decorem a fórmula para ficar um pouco mais fácil. A pressão osmótica, lembra que ela é definida como π? O símbolo é π, mas não é o mesmo do 3,14. Para matemática tem outro significado. Para química, o π é pressão osmótica. Pressão osmótica vai ser número de mols dividido pelo volume, a concentração, vezes o R, que é a constante dos gases ideais, vezes a temperatura da solução. Então, eu posso fazer assim, que a pressão osmótica vai ser a concentração vezes o R vezes o T, tá? Concentração em mol por litro, a unidade, o valor do R, vezes a temperatura da solução. O R pode ter esse valor de 0,082 ou 8,3. Se eu usar a pressão em atm, eu vou usar o R 0,082. Se eu usar a pressão em quilopascal, eu vou usar 8,3, tá? Então, o R, dica, ele vai te dizer quais são todas as unidades que você vai usar na fórmula. Então, antes de você aplicar tudo na fórmula, veja qual R que você vai usar. Se você for usar o 0,082, você vai deixar o volume em litro, a pressão em atm, o N em mol e a temperatura em Kelvin. Se você dá no mesmo, tá? Qualquer um dos R's que você usar. Só que a unidade tem que estar exatamente igual à unidade do R. Se você for usar o R, que vale 8,3, você vai usar a pressão em quilopascal, N em mol e a temperatura em Kelvin. Toda vez o exercício vai te dar sempre a temperatura em Celsius, normalmente. Se ele te der em Kelvin, beleza, você não precisa transformar em nada. Se ele for dar em Celsius, se você quer passar a temperatura de Celsius para Kelvin, você vai fazer o seguinte: vai pegar a temperatura em Celsius que você tem e vai somar com 273. Aí você já passa de Celsius para Kelvin, beleza?
A pressão osmótica tem essa fórmula. Só que com a pressão osmótica eu posso calcular, óbvio, a pressão osmótica, posso calcular o número de mols da solução, o volume da solução. O R, ele não pede para calcular, tá? Mas se pedir, vai ser uma contraprova. Ou vai ser esse R ou vai ser esse R. E a temperatura da solução, beleza? Então, só pra gente fixar aqui. Se eu tenho quanto maior a temperatura da solução, maior a solubilidade do meu soluto no líquido. Eu tô pensando num soluto não volátil. Porque assim, quanto mais eu cedo o calor, a solubilidade vai melhorar, entendeu? A solubilidade do meu sólido no líquido. Então, quanto maior a temperatura da solução, maior a pressão osmótica, tá? Então, todos esses 3 parâmetros aqui são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, quanto maior a concentração da solução, isso a gente já sabe, maior a pressão osmótica. E também, quanto maior a temperatura da solução, maior a pressão osmótica, tá? Era isso que eu queria falar. Eu acho que deu pra dar uma esclarecida. São esses 3 últimos conteúdos, tá? Soluções eletrolíticas, qual a sua relação com propriedades coligativas, tá? Então, nossa, até me perdi agora. Soluções eletrolíticas sempre terão maior pressão osmótica do que a molecular, tá? Isso em termos de mesma concentração, tá bom? Quando a concentração é um pouco diferente, aí qual que é a dica? Você vai pegar a solução eletrolítica e vai fazer uma dissociação, igual essa que eu fiz aqui, para tirar na dúvida. Aí você vai ver quantos mols vai liberar. Aí, na molecular, não dissocia. Você sempre sabe que se eu tenho uma molécula dessa que ela é do tipo molecular, mesmo covalente, ela vai gerar uma, tá? Então, você sempre vai ver quem vai liberar mais nos produtos. Quem liberar mais vai ter maior pressão osmótica, beleza? Dúvidas, me chame.